O que seria felicidade para você? O que te faz feliz? Jogar bola com os amigos? Almoço de família no domingo? Ir ao cinema sozinho? Perceber que você ama incondicionalmente alguém? Felicidade é um momento, um recorte na sua vida. É aquele instante que vale a pena ser vivido. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios e perdas. Não há um espaço de felicidade plena, mas temos o poder de decisão em agir para atingir objetivos em direção à felicidade. Mesmo que na maioria das vezes, momentaneamente, a sua felicidade pode ser contagiante, pode tocar alguém ao seu redor, alguém que não esteja feliz ou alguém que se encontre na tristeza. Mas agora eu te pergunto, o que é tristeza para você? Uma pergunta com uma resposta única para cada pessoa neste planeta. Tristeza é um sentimento muito comum dos seres humanos, caracterizado pela falta de alegria, ânimo, disposição e outras emoções da insatisfação. É uma reação natural a situações difíceis de serem vivenciadas. Sentir tristeza é saudável, nos faz crescer, aprender, mas quando essa tristeza permanece por muito tempo, impedindo que a pessoa consiga continuar com suas atividades normais do dia a dia, é provável que ela esteja desenvolvendo uma tristeza característica da depressão. Depressão é uma doença, né? Por muito tempo ela não estava no DSM-5, que é onde a gente encontra o nosso catálogo de doenças mentais, e recentemente ela foi acoplada a esse livro. E hoje é passível de diagnóstico. Muito tempo não era. Meu nome é Evelyn, eu sou psicóloga, sou formada há 4 anos e atuo no momento aqui no Cuca do Jamburuçu. A tristeza ela pode estar dando ali aquele sinal de que algo não está tão bem e precisa ser cuidado, né? Mas que tipo de tristeza que precisa ser cuidado? A tristeza que se prolonga por muito tempo. E aí quando eu defendo muito o direito de todo mundo ter esses momentos de tristeza, né? E principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, de tanto Instagram, tanta vida bonita, tanta vida boa, a gente não se permite mais sentir as emoções como um todo. Qualquer emoção que a gente sente, a gente quer diagnosticar. Então eu recebo muitas pessoas que vêm com as emoções afloradas e já querem um diagnóstico para aquilo. E a tristeza vem como reflexo disso, né? As pessoas às vezes perdem um parente, uma pessoa querida, e não se permitem mais viver o luto. Já acreditam que estão em depressão. Mas não, elas podem estar vivendo um momento depressivo e não necessariamente entrando em um processo de depressão. Um detalhe importante, né, para diferenciar, para perceber a diferença entre a tristeza e a depressão, é que a tristeza você consegue refletir qual é o motivo claro do que está te deixando triste. Então, quando você pensa em tristeza, estou triste, por quê? Então, você consegue pensar imediatamente sobre o motivo daquilo. A depressão não necessariamente vai ter um motivo claro. E aí, quando a gente começa a investigar a vida da pessoa, aí podem aparecer várias coisas que contribuem para o desenvolvimento dessa depressão. Mas não é uma regra e não necessariamente vai ter sempre esse motivo tão claro ali. O tratamento indicado para depressão é psicoterapia e psiquiatria. Então, hoje a gente necessita desse conjunto. Se for só a psicologia, pode ser que seja muito mais difícil a pessoa alcançar o que ela está buscando, que é um equilíbrio para conseguir voltar à sua vida, à sua rotina. E se for só a psiquiatria, que é no caso o uso da medicação, fica faltando compreender mais o contexto da vida dela, o sentido dessa vida e essa reflexão e autoconhecimento que é tão importante nesse tratamento. Uma das coisas mais comuns na fala das pessoas que procuram ajuda é que elas não conseguem mais ter força para voltar a fazer as atividades que antes faziam, né? Seja ir para a escola ou ir para o trabalho.
E a medicação ela vem a contribuir com esse sentimento, trazendo mais uma estabilidade emocional para que a pessoa consiga voltar às suas atividades sem muita dificuldade. E aí a psicoterapia vem para poder ajudar a compreender melhor o contexto, o momento, autoconhecimento, que é tão importante também para o tratamento. Essa pergunta é bem delicada porque tem várias vertentes dentro da psicologia, né? Mas eu acredito que tem uma vertente dela que fala sobre não ter uma cura pontual. É uma coisa que faz parte de quem você é. Não necessariamente você vai ter que tomar medicação pro resto da vida, né? E aí entra aquela situação onde você vai ter momentos de crise e vai ser cuidado. Agora vai depender muito do que o seu médico ou o seu psicólogo vai pensar de estratégia para o seu tratamento. E aí a grande questão é essa, vai depender muito do profissional. Mas uma vertente muito forte da psicologia traz isso, né? Não existe cura para o transtorno mental. Ele pode ser controlado e viver os seus picos ou estabilidade. Quando a gente fala em faixa etária, nos estudos eles falam sobre o público jovem de 15 a 29 anos, usando bem mesmo essa idade, 15 a 29 anos, e o público idoso, que são a faixa etária hoje que está mais vulnerável e suscetível ao desenvolvimento da depressão. Acredito demais. Né? Eu ainda recebo pais que comentam muito sobre essa questão. E aí eles falam, isso é besteira do meu filho, ele tá com frescura, isso é bobagem. E ainda recebo muitos jovens que têm o estigma da doença, associando a depressão à loucura. E, enfim, de não conseguindo entender que é uma doença, né? Sempre associa a forma mais estigmatizada da palavra e do transtorno. As pessoas que têm depressão, o primeiro passo é elas serem acompanhadas, né? Serem cuidadas. E eu acho que essa pergunta seria muito interessante não só para quem já tem o diagnóstico da depressão, mas para todos nós. Que a gente consiga olhar para a nossa vida, e eu sempre digo isso, sempre encontrar um sentido todos os dias no que a gente faz. Porque a depressão, ela pode chegar sem nem a gente perceber. Quando você olhar, já perdeu a cor, já perdeu o sentido e a sua vida já não tem mais graça. Mas esse processo não é um processo da noite para o dia, é um processo lento. Então hoje a gente precisa analisar como é que está a sua vida, se está fazendo o que você gosta, o seu trabalho como é que está para você, o que você pode fazer para melhorar. Então fazer um processo de autoanálise mesmo, diariamente, semanalmente, para que a vida não caia naquela coisa mecânica. Qual é o grande erro das pessoas que tentam ajudar, né? Começando pelo outro lado? É tentar impor que a outra pessoa saia daquele lugar. E aí sempre vem isso, vamos ali, aí puxa na mão da pessoa. Mas a gente precisa se colocar aberto e disponível para o outro, tentando entender o que ele quer naquele momento, o que vai ser interessante, tentando puxar. Mas eu não quero fazer nada. Mas vamos tentar, o que seria interessante agora? O que você quer fazer? O que a gente pode fazer junto? Como é que você tá? Você quer conversar sobre os seus sentimentos? E aí é sempre o foco a pessoa. E a partir dela tentar extrair algo que seja interessante viver naquele momento. E não a gente está tentando colocar em impor o que a gente acha que vai ser legal. E aí o nosso maior desafio é esse, é não tentar impor para o outro aquilo que a gente acha que vai ser bom. Né? Acho que essa é a maior dica, mas tentar puxar dele o que vai ser interessante. Até porque ele já sabe a condição que ele está e já sabe os desafios que ele vai ter que enfrentar. E eu sempre coloco muito essa palavra, é um desafio. Sair de casa vai ser um desafio, ir para um cinema vai ser um desafio, dar uma volta na esquina vai ser um desafio, comer um pastel ali na bodega vai ser um desafio. Mas qual o desafio que ele quer agora? Qual o desafio que ele está disposto a vivenciar agora? E não é o que eu acho que vai ser bom,
mas é o que ele quer fazer e o que ele consegue fazer nesse momento. E aí o nosso desafio é esse, é estar presente, se fazer presente e tentar puxar ele para viver algo. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios e perdas. Não há um espaço de felicidade plena, mas temos o poder de decisão em agir para atingir objetivos em direção à felicidade. Mesmo que na maioria das vezes, momentaneamente, a sua felicidade pode ser contagiante, pode tocar alguém ao seu redor, alguém que não esteja feliz ou alguém que se encontre na tristeza.